Oi pessoal, o objetivo dessa parte introdutória é sintonizar um pouco relacionado aos nossos antepassados, mas sim linkar a importância de nós, de famílias comuns de descendência italiana, deixarmos registradas e compartilhar nossas histórias. Vamos lá? A introdução refere-se ao livro Diferentes Histórias com a Mesma Origem. A história de todos nós. Imagina a história do Brasil sem a imigração italiana. A aventura dos corajosos italianos que atravessaram o oceano em busca de uma nova vida. O rumo do Brasil mudou completamente com a chegada dos nossos antepassados. Revolucionaram a agricultura, culinária, as indústrias e a cultura brasileira. Vieram com muita esperança para deixar um legado às futuras gerações. Tiveram partidas tristes, abandonos, mágoas e decisões difíceis. Hoje no Brasil são aproximadamente 30 milhões de descendentes italianos, e isto representa aproximadamente 15% da população brasileira. A cada 100 brasileiros, 15 são filhos, netos ou bisnetos de italianos, destacando os estados de São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Espírito Santo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Provar a vida como os nossos antepassados provaram. Devemos saber de onde viemos para saber para onde vamos, mesmo com medos e dúvidas, como eles fizeram. Seus medos e dúvidas se transformaram em coragem e ousadia, e hoje estamos aqui. Que honra, que orgulho. Recordando nossa imigração, faz-se importante relembrar rapidamente como ocorreu o processo de imigração dos italianos, não somente para o Brasil, mas para diversos outros países. Reflita. Emigrar é viver constantemente entre dois mundos. Entre 1875 e 1975 partiram da Itália 27 milhões, sendo que 1,5 milhões vieram para o Brasil. Emigrar para a maior parte dos italianos não foi uma escolha, mas sim uma questão de sobrevivência. O filme Lo albero degli zoccoli, A Árvore dos Tamancos, de 1978, Ermanno Olmi, retrata a vida de miséria e as dificuldades de muitos italianos no final do século XIX. Além do Brasil, os principais países da imigração italiana foram Estados Unidos, França, Suíça, Argentina, Alemanha, Império Austro-Húngaro, Canadá, Bélgica, Austrália, Venezuela, Grã-Bretanha, além de diversos outros países da Europa e da América. No Brasil, desde a época de independência, a imigração estava no centro da pauta dos intelectuais e políticos do país. E isso ocorria devido, principalmente, a 3 fatores: ocupação do território, necessidades de soldados para garantir as fronteiras e a posse do país, estímulo ao trabalho livre, considerado superior ao escravo. No final do século XIX, com o projeto abolicionista e o fim da mão de obra escrava se aproximando, a preocupação com o projeto imigrantista vai ganhando outras formas. A Europa vivia a chamada transição demográfica com grandes excedentes populacional, consequência das melhorias na agricultura, diminuições do índice de mortalidade e com a mobilidade das pessoas facilitada pelas ferrovias e embarcações a vapor. O Brasil vivia o período de expansão da sua produção cafeeira, necessitando assim de mão de obra devido à escravidão estar com os dias contados. Tiveram iniciativas para trazer africanos livres e colonizar o território, mas o projeto vitorioso foi o de que uma elite que considerava os imigrantes da Europa os únicos capazes de construir uma nação civilizada e moderna. Embora se faça referência a esse grupo como italianos, a Itália, até sua unificação em 1861, era constituída por estados independentes com culturas, climas, economias e até línguas diferentes. Com um estado recém-criado era um momento alarmante, e principalmente pelo aumento da população italiana e europeia. Entre 1869 e 1962, a população praticamente dobrou, de 26 para 50 milhões. E assim aumentou a necessidade de alimento, trabalho, assistência médica, sanitária e educação. Para incentivar a imigração, as campanhas de publicidade feitas na Itália informavam que o Brasil era um país rico, maravilhoso e cheio de oportunidades. As propagandas informavam:
Venham construir seus sonhos com sua família. Um país de oportunidades, clima tropical e riquezas minerais. No Brasil terão seu castelo. O governo dará terras e ferramentas a todos. Cresce tudo aquilo que se cultiva. Promessas falsas. A imigração era simplesmente um negócio. As empresas de imigração pagavam um percentual para os recrutadores de famílias. Os custos de viagem deveriam ser pagos em até 3 anos. Os italianos se adaptavam a tudo. O racismo era muito comum na época. Antes de embarcar, os italianos precisavam percorrer longas distâncias dentro do próprio país e até chegarem aos portos de Gênova e Nápoles, de onde saía a maior parte dos navios para o Brasil. Posteriormente, só para embarcar no navio demoravam dias ou até semanas. A empresa de navegação fazia isso para obter a maior quantidade de pessoas para viajarem no mesmo navio, e muitas vezes com o dobro da capacidade. O comércio ao redor dos portos prosperava praticando preços abusivos. Os alojamentos não eram suficientes e muitas famílias não possuíam outra escolha a não ser de dormirem nas ruas até a espera do dia do embarque. Nos navios também se transportavam animais, o que muitas vezes causavam doenças e epidemias. Malária, sarampo, cólera. Não existia assistência médica e muitos morriam e eram lançados ao mar. Furto de bagagem e de passaportes, maus tratos eram corriqueiros. Imagine a vontade e a força de nossos antepassados. No filme Novo Mundo, de 2006, Emanuele Crealese, que retrata o início do século XX, recorda a imigração italiana para os Estados Unidos. A história começa no árido interior siciliano e com a decisão de uma família de deixar o país e fazer a América. Crealese, de maneira original, trabalha com o imaginário no Novo Mundo, onde haveria galinhas do tamanho dos ursos, cenouras grandes como árvores, dinheiro que cai do céu e rios de leite e mel. Depois do sonho, as imagens são de dura travessia na terceira classe do navio e a chegada a Nova York, onde o rito de admissão na fronteira era bastante humilhante para quem chega com a esperança de uma vida nova. Os principais portos de ingresso no Brasil foram os do Rio de Janeiro e de Santos. Após mais de um mês de viagem, em condições subhumanas ao chegarem no Rio de Janeiro, ficavam na quarentena na Ilha das Flores, onde os homens eram separados das mulheres. No caso de Santos, pegava o trem para São Paulo e a hospedagem ocorria nos bairros do Bom Retiro, Brás e Bela Vista, e ficavam lá até serem chamados pelos fazendeiros, para os que ficariam no estado de São Paulo. A partir daí iniciava outra viagem, em que muitas vezes deveriam andar, ou nas melhores condições, utilizar as mulas e em situações precárias dormiam a céu aberto até chegarem ao destino final. Os que iam para o sul do Brasil, no caso do Rio Grande do Sul, faziam ainda uma viagem mais cansativa. Depois da quarentena pegavam um barco precário e se deslocavam até o porto do Rio Grande, no extremo sul do Brasil. A partir daí pegavam outro barco menor para chegarem a Porto Alegre. A jornada ainda estava longe de terminar. Iniciava-se outra. Também viajariam nas melhores condições, utilizando as mulas e dormindo a céu aberto até chegarem ao destino final. O trajeto mais curto era de 60 quilômetros. Nesta odisseia chegavam ao final inúmeros mortos. Para os que iam para o sul de Santa Catarina, desembarcavam em Laguna, e com o trem se deslocavam até Pedras Grandes, e seguiam posteriormente de carro de boi para as demais localidades. Com a Segunda Guerra Mundial, os italianos imigrantes foram repreendidos em todos os lugares, incluindo no Brasil, que foram proibidos de falar a língua italiana. Adicionalmente, muitos de nossos antepassados tiveram que combater na guerra contra seus próprios parentes. Após a guerra, a Itália passou novamente por situações complicadas. Cidades destruídas, doenças, fome, sem trabalho e educação. Ocorreram novamente migrações e, em certos casos, as mulheres eram deixadas com seus filhos, exigindo muito sacrifício, trabalho e tolerância. Até aqui essas histórias são públicas e todos nós as conhecemos. O conteúdo apresentado é básico e serve para nos localizarmos no tempo e no espaço, e que existem muitos materiais que estão disponíveis em arquivos, jornais, livros e facilmente encontrados na internet. E assim, dando continuidade às histórias de nossos antepassados, em especial iguais a nós que somos pessoas comuns, são compartilhadas diferentes histórias com a mesma origem.
cada capítulo uma história, cada história diversas histórias.